Boa noite, espero que todos consigam me ouvir. Eu sou a Ariane, sou técnica administrativa no Instituto de Geociências da URGS e estamos agora ao vivo, online, para mais uma programação, na verdade uma mesa redonda do Instituto de Geociências. Estamos online aqui dentro do programa do Portas Abertas Online, edição 2021, que conta com eventos que estão acontecendo desde maio até dezembro ainda deste ano. Então, agora nós vamos conversar com o professor Nelson Gruber, diretor do Instituto de Geociências. Passo a palavra para o diretor. Boa noite, muito boa noite, Ariane Kravzik, nossa querida técnica, geóloga, e um prazer, boa noite aos nossos internautas e colegas que estão presentes, falar um pouco do Geociências e do que nós temos aqui como cursos e excelência na pesquisa, no ensino, na extensão, nas nossas características de trabalho de campo, de laboratório, nas dinâmicas dos nossos cursos e poder apresentar um pouco das nossas trajetórias, do nosso dia a dia para os nossos candidatos, para os calouros, para a nossa comunidade, a nossa sociedade que nos conheça um pouco mais, conheça o que faz o Instituto de Geociências dos seus cursos, Geologia, Geografia, Licenciatura e Bacharelado, Engenharia Cartográfica e o nosso curso EAD de Ciências da Natureza, Licenciatura em Ciências da Natureza. E, então, sem mais delongas, gostaria de cumprimentar todos os coordenadores que estão presentes aqui, o professor Breno Giotto Pedrosa, da Geografia, a professora Cassiana Roberto Pisoni, do Geologia, a nossa vice-diretora, a professora Tatiana Silva, que está também nos trabalhos aqui nos bastidores, o professor Marcos Velausen de Freitas, que é coordenador do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, e o professor Gilberto Gag, que está vice-coordenador do curso de Engenharia Cartográfica. Então, sem mais delongas, eu devolvo a palavra à nossa moderadora, à nossa apresentadora Ariane, que vai, então, coordenar os trabalhos com as apresentações dos nossos cursos para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e aproveitem bem o trabalho. Muito obrigado. Perfeito, diretor, nós que agradecemos. Então, pessoal, boa noite novamente a todos e todas. Agora nós vamos iniciar com a apresentação do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza na modalidade de ensino à distância. É um curso integralmente EAD e eu vou então passar a palavra, sem mais demoras, ao professor pertencente à coordenação do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, professor Marcos Velausen de Freitas. Com o senhor, professor. Muito obrigada, já estou iniciando aqui a câmera, demora um pouquinho, uns minutinhos, mas já está, uns segundos. Bueno, boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui nesse Portas Abertas, aqui com os colegas do Instituto de Geociências, fazendo essa apresentação dos cursos aqui do nosso Instituto, mostrando, para a sociedade, enfim, quais são os objetivos principais do curso e para apresentar e dar interesse, à sociedade, a quem tem interesse em fazer esse tipo de formação universitária. O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental, modalidade à distância, então é um curso EAD, como a gente chama, ensino à distância. É um curso aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio fundamental da SEAD, que é a Secretaria de Ensino à Distância, também da URGS, e aqui do Instituto de Geociências, onde o nosso curso está lotado, está diretamente relacionado ao Departamento de Geografia. Esse curso, o grande propósito desse curso é atender a uma demanda cada vez mais crescente e reconhecida no Ministério da Educação em relação aos professores de ciências nos anos finais do ensino fundamental. O ensino fundamental os anos finais seria sexta, sétima, oitavo e nono anos, hoje em dia do ensino fundamental. E está relacionado a uma demanda relacionada à qualificação
desses profissionais, que requerem uma visão integrada e transversal de componentes aí de matemática, de física, de química, de biologia, de geografia, de educação, de tantas outras áreas da ciência. Então, a característica principal do nosso curso é um modelo novo, diferenciado, de formação do docente, que tem o seu alicerce, a sua base fundamental no conceito de interdisciplinaridade. O que quer dizer interdisciplinaridade? Palavra complicada essa, né? Mas seria as diferentes disciplinas que a gente conhece, geografia, geologia, aqui no caso a gente tem geografia, geologia, engenharia cartográfica, enfim, da universidade como um todo, a gente tem física, química, biologia e dos outros institutos, né? Mas a visão interdisciplinar é essa visão que liga, que interliga esses conhecimentos que são mais desenvolvidos nas disciplinas. Então, a ideia é um pensamento mais sintético, uma síntese de conhecimento, e isso está muito relacionado a uma visão de ciência mais integrada, que é uma das tendências que a gente tem nos dias de hoje, do ponto de vista mesmo da discussão científica e na ideia também de aplicação da ciência à sociedade. A ciência estanque, né? Ela se torna estanque nas disciplinas, enfim, ela tem sua potencialidade, essa visão, mas também temos limitações. Então, são necessários cursos como o nosso que sejam diretamente relacionados e focados nessa visão interdisciplinar, nessa interação e relação entre as disciplinas para criar uma docência, principalmente com essa visão integrada, que é fundamental nesses anos aí para a gente formar bem os nossos futuros alunos, até que vão entrar aqui na nossa universidade, né? Bom, o principal propósito, assim, do nosso curso é que os docentes que serão formados, né, eles realmente consigam superar essa excessiva disciplinarização dos saberes, os saberes compartimentados, como a gente tem normalmente na ciência hegemônica, né? E não só na ciência, mas também é uma visão hegemônica nas escolas de forma geral. Essa visão que a gente tem, né, ainda no meu tempo eu acredito também, apesar de todos os avanços, ainda é a mesma. Você tem, né, as disciplinas separadas. Você tem um professor de geografia, um outro professor de história, um outro professor de química, um outro professor de física, um outro professor de biologia e assim por diante. E pouco se conversa entre essas disciplinas, né? Então, a ideia é formar docentes que tenham essa visão, que consigam transitar e entender essas interações, essas relações entre as diferentes dos conhecimentos especializados, como a gente chama. Então, a ideia para essa interdisciplinaridade as disciplinas foram criadas no curso para ter uma articulação nas diferentes temáticas, com alguns elementos transversais aí, mas os conhecimentos específicos interando, né, interrelacionando os conhecimentos aí das ciências da natureza, biologia, física, química, com as ciências da terra, geologia, geografia física, da matemática, das ciências humanas, da geografia humana e também da educação. O nosso curso é um curso de 3.335 horas no total, sendo ali 3.015 de atividades obrigatórias, 120 de atividades eletivas e 210, na verdade, horas de atividades complementares. O curso tem 4 anos de duração, com a previsão de 1 ano de repercurso, totalizando, então, uma integralização curricular de no máximo de 5 anos, mas o aluno consegue se formar em 4. O diferencial dele é um curso EAD e um curso chamado PEG, é um programa especial de graduação. Então, ele tem uma entrada única, não tem um vestibular todo ano. Teve um vestibular em 2018, a turma de 2018 entrou, em torno de 300 estudantes. Atualmente nós temos em torno de 100, e eles vão se formar ao final agora de 2021. E aí vai ficar para frente, para os próximos anos, enfim, uma ideia, então, se tem a ideia de
abrir novamente o vestibular, mais uma turma desse curso, mas isso vai depender, claro, de editais específicos para isso do Ministério da Educação. A ideia da educação à distância é essa de um aprendizado planejado, né? E é um instrumento importante para a formação docente, ainda mais no tempo de pandemia, ficou mais do que provado que a gente não pode mais fazer que não existe o ensino à distância, né? E, pelo contrário, a necessidade de a gente entender e desenvolver muito as ferramentas de ensino à distância. Mas não são só, além das questões, além do ensino à distância, que a gente tem ali atividades de lives, aulas síncronas, tanto no Zoom ou outro aplicativo, o Google Meet, enfim, que a gente utiliza, ou o MConf da própria universidade. Também temos um canal do YouTube dos estudantes do curso. Eu recomendo muito a vocês se inscreverem, curtirem os vídeos, assistirem os vídeos. Tem várias lives muito interessantes, de altíssima qualidade mesmo, grandes convidados, vale muito a pena. Então fica o meu convite para vocês conhecerem o canal dos estudantes do curso, que é um orgulho meu como coordenador do curso, mas enfim, que foi realmente uma iniciativa independente dos alunos, sem nenhum tipo de nada, nenhum tipo de intervenção, enfim, da instituição. E eu acho que isso é fundamental, mostrando realmente uma independência já de alunos de graduação que a gente tem no nosso curso, isso que é muito legal mesmo. E tínhamos, claro, antes do ensino remoto, até 2020, atividades presenciais, é um curso EAD, mas com atividades presenciais também. As atividades finais, as disciplinas eram sempre presenciais. Então tivemos trabalhos de campo, laboratório, aulas presenciais, que eram sempre ao final do curso. Então, é à distância, mas também tinha o componente também presencial. Os objetivos aí principais é isso. A gente tem um currículo inovador de formação na área de ciências da natureza, com a concepção integradora, voltada para esses anos finais do ensino fundamental. A gente formar também professores bem qualificados, né, em disciplinas específicas, mas também tem uma visão transversal, né, do ambiente, do lugar, do espaço, da sociedade e tudo mais, das questões, né, que envolvem. A gente tem na pandemia uma questão que é totalmente transdisciplinar, interdisciplinar, que envolve ciência da saúde, envolve economia, envolve política e tudo mais, como a gente tem visto, né. O problema não é uma doença natural, é uma doença econômica, é uma doença social, cultural, política também. E, por fim, proporcionar experiência de reflexão sobre o trabalho docente, com prática social, tendo uma pesquisa do princípio educativo. Então, esses são nossos objetivos gerais. Então, já finalizando a minha fala aqui, fico como dica, mais informações, quem tiver interesse, por favor, entre na página do site do nosso curso, ali o www.urgs.br, /Ciências da Natureza, tudo junto. E temos um canal do YouTube dos estudantes do curso, vocês podem encontrar aí também uma busca ali, Ciências da Natureza, URGS, EAD, com certeza vocês vão achar o canal dos estudantes, que eu recomendo muito a todas e todos, tá? Uma boa noite e fica agora, sigam com os outros nossos colegas. Foi um prazer. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação dos cursos do Instituto de Geociências, como vocês podem ver, o Instituto oferece cursos bastante variados, embora todos dentro do espectro das geociências. Então, agora vamos ficar com um curso de engenharia com o professor Gilberto Gaggi, um curso de engenharia, um curso de graduação em engenharia cartográfica. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui e poder compartilhar informações sobre o nosso curso de Engenharia Cartográfica e agora também Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Vou carregar aqui a nossa apresentação, só um instante. No momento estamos passando por uma alteração, a adequação do nosso curso de Engenharia Cartográfica, partindo também para a Agrimensura, que é a tendência de atualização do nome do nosso curso. Isso está em processo. Já estamos com alunos
matriculados com a agrimensura também. Então, estamos vivenciando este momento depois de um bom tempo de negociações. Então, meu nome é professor Gilberto Gaggi, eu sou o coordenador substituto do curso de Engenharia Cartográfica de Agrimensura. O coordenador atual é o professor Reginaldo Macedônio, no momento ele está de férias, e é um prazer estar aqui com vocês, como eu já disse. Então, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, é um curso que tem 5 anos e meio, é um total de 3.660 horas, que vocês podem verificar no site da URGS para mais informações, a grade curricular, as disciplinas, envolve uma boa carga horária de disciplina na área de exatas, como toda engenharia, tem uma sólida formação para dar respaldo para as várias disciplinas específicas que teremos na sequência. Muitas vezes, quando se fala em engenharia cartográfica, de agrimensura, do que se trata, eu lembro quando estava na faculdade, fazer engenharia cartográfica, alguém que não sabia do que se referia, pensou, tem a ver com os correios? Afinal, fala em cartográfica, tem a ver com carta? Não, é outro tipo de carta. Carta no sinônimo de mapa, de uma planta topográfica. Quem já não teve que trabalhar com os mapinhas, para saber se localizar, para ter uma direção de como chegar ao lugar almejado. Muitas vezes a gente escuta falar o mapa da mina, eu coloquei aqui algumas figuras ilustrativas. Cadê a mina? A gente pode perguntar, mas cadê o mapa? Para eu saber onde está a mina, eu preciso saber onde está o mapa da mina. E você pode pensar o que poderia ser essa mina. A mina pode ser aonde você quer chegar, um recurso para ser explorado, um bem-estar para a sociedade. Então, fica aí a critério de qualquer um. Fato é, a nossa ênfase está aqui na mina. Não, a nossa ênfase aqui está no mapa. Cadê o mapa para se chegar até a mina? Então, isso é importante. A apresentação aqui vai constar bem mais de figuras, Muitas vezes a gente escuta falar de que uma imagem vale por muitas palavras. Então, temos aqui, partindo, o engenheiro cartógrafo e agrimensor faz mapas. Um sinônimo de mapas seriam cartas, plantas, como a gente comentou. Na figura, vocês podem visualizar alguns exemplos de mapas. São mapas antigos, obviamente, como você pode pressupor, principalmente os 2 últimos ali, onde você pode perceber, todos nós podemos constatar que cartografia é uma ciência, porque ela é respaldada em fundamentos matemáticos, em medições que precisam atender precisões, afinal, queremos gerar um produto confiável, ninguém quer utilizar o mapa e acabar se perdendo. É bem o contrário, é acabar chegando onde quer. Acabar extraindo a informação que tem necessidade. E, ao mesmo tempo, é arte, porque como é que eu vou apresentar essa informação? Então, tem que ser bem apresentada, tem que ser clara, tem que usar uma série de recursos, e aí tem todo um respaldo da área de desenho, da área de vários softwares que contemplam o alcance deste objetivo. Então, cartografia, ciência e arte. Aqui algumas outras informações de produtos mais atuais, que a gente pode perceber que podem ser gerados, que o engenheiro cartógrafo gera. Muitos profissionais trabalham com produtos cartográficos, entre eles mapas, cartas, mosaicos, imagens de satélite, cartas-imagens, e ortofotocartas, ortofotos, etc. O engenheiro cartógrafo e agrimensor é o profissional que vai elaborar esses produtos, gerar. Então, envolve as medições de campo, a coleta de informações que são disponíveis, e aí o trabalho todo passa por uma otimização de escalas, em que tamanho essas informações estão apresentadas, qual o seu nível de precisão, em que sistema essas informações estão disponíveis. Quando se fala em sistema, se você lembrar, um sistema cartesiano, eixos XY, é alguma coisa nesse sentido, para que você possa saber onde essa informação está referenciada. Aqui exemplos de mapas temáticos, como a palavra sugere. Tema é um assunto. Mapa geológico, hidrológico, de ocupação urbana, de aptidão de terras, de suscetibilidade à desertificação, de disponibilidade de recursos hídricos, de contornos de bacias hidrográficas, e aí uma infinidade. Muitos profissionais trabalham com muitos mapas temáticos. Quando, por exemplo, você está envolvido com um projeto de estudo de impacto ambiental, há, às vezes, dezenas de mapas temáticos que devem ser gerados, e então o engenheiro cartógrafo e agrimensor
interage com vários profissionais de outras áreas para gerar estes produtos visando atender a demanda do usuário final. Então, aqui outras figuras ilustrativas. Quando você está com o objetivo de gerar mapas, você está representando uma porção da superfície terrestre, maior, menor, depende do objetivo. Então, aqui, figura ilustrativa. Olha, esse não é um processo tão simples, você não pode fazer qualquer coisa. Tem que ser um produto gerado com critérios, atendendo precisão, normas, para que possa contemplar o objetivo final. Uma outra figura, quem não lembra, de repente, eu já vi isso daqui lá quando estava estudando, né, nas disciplinas de geografia, né, os atlas. Um engenheiro cartógrafo, como trabalha muito com mapas, alguns de vocês, de repente, já têm aquela proximidade, né, caros internautas, com atlas, com mapas, com essa parte de mapeamento, de trabalhar com os mapas. Aqui alguém, um usuário, buscando interpretar o conteúdo do mapa, para saber onde chegar ou extrair uma informação e tomar decisões. Aqui um outro usuário, são múltiplos usuários para vários fins. O mapa, logo de cara, nos fornece localizações, posições geográficas ou geodésicas, para que possa auxiliar o usuário. Aqui um outro mapa, e aí a gente lembra, de repente, das aulas de geografia, ou no ensino médio, mapas de clima e vários por aí. Essa daqui é uma montagem, claro, muitas vezes a gente escuta falar, eu já lidei com produtos de mapas e vi o mapa mundi, então eu costumo brincar com os alunos, se tivéssemos um mapa pronto assim, que a própria natureza, né, tivesse concebido um vaca mundi. Então, só para a gente quebrar o gelo aqui de ver que cartografia é uma coisa bastante legal, bastante interativa e o produto final é de encher os olhos. Exemplificações de aplicações de cartografia. Eu quis colocar alguma coisa que fosse mais recente, que de repente muitos acompanharam na mídia, quando aqueles adolescentes ficaram presos na caverna e tiveram que ser resgatados. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar uma série de reportagens mostrando como é que foi esse procedimento, todo o planejamento. E isso envolveu uma série de mapas dos mais variados fins e aplicações. Então, aqui, alguns esboços só para a gente visualizar, né, os contornos, a nível debaixo da superfície, de onde está posicionada a caverna. Aqui, outras informações e toda uma legenda explicativa. Qual a profundidade da caverna? Existem os mapas específicos de cavernas, que se chamam mapas espeleológicos. E aqui um parágrafo. Especialistas em SIG, que é Sistema de Informações Geográficos, desenharam mapas detalhados que guiaram os mergulhadores, na época do resgate, dos meninos tailandeses. Neste processo foram criadas representações em 3 dimensões, 3D, da caverna Tamblan, para medir profundidade, identificar a declividade, os desníveis, examinar potencial de drenagem e planejar a logística de resgate. E outros produtos aqui ilustrativos. A gente pode ver imagens de satélite ao fundo e os contornos de toda a região de cavernas, aqui outras informações de medições. Algumas tentativas eram de se fazer furos a partir da superfície. Mapa pluviométrico era uma época próxima ao regime de grandes chuvas, então o resgate tinha que ser o quanto antes. Então, uma série de mapas auxiliaram nesse resgate, mapas de várias finalidades. Quando você estiver no curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, você vai ter oportunidade de aprender sobre o próprio SIG, que a gente falou, Sistema de Informações Geográficas. Aqui algumas figuras ilustrativas de interação de telas quando você está no ambiente de SIG. Então, se percebe que uma porção da superfície terrestre está representada com o nível de detalhamento que você precisa para atingir o objetivo do projeto. E com vários recursos da área da cartografia e ciências afins, você consegue gerar produtos muito precisos e variados, com um grande apelo visual, que convence e cativa o usuário. Outra área que você pode ter contato, trabalhar com os drones, VANTs, veículos aéreos não tripulados. A experiência de você poder mapear a partir dessa tecnologia. Então, aqui as figuras ilustrativas. O Instituto de Geociências e lá no Departamento de Geodésia, há equipamentos que auxiliam, há uma série de equipamentos ao qual o curso recorre nas atividades das várias disciplinas que tem
atividades de campo, atividades práticas. Inclusive, tem também drones. Então, algo bem recente e que a gente sabe que há uma série de aplicações. Conceito de GNSS, entre eles está o GPS, o Global Position System, então a disciplina onde você vai aprender como é que isso surgiu, qual a precisão, como é que trabalha, como que manipulam os dados, qual o procedimento de campo. Então aqui figuras ilustrativas da ideia, uma série de satélites que estão em órbita e que permitem a gente ter as informações de coordenadas dos pontos onde estamos, né, com grande precisão e no momento do trabalho. E também definir rotas. Então, medições, com aqui um equipamento que tem uma estação que está fazendo o rastreio com o GPS. Outras áreas que você vai ter oportunidade de contato: cadastro, geodésia, fotogrametria, uma série de terminologias aqui, uma atividade de cadastro, efetuando o cadastro de várias quadras de uma região urbana. Tem que ter um posicionamento correto, tem várias aplicações, não só você calcular um imposto correto e justo, mas também atualizar informações. E se você está isso no ambiente de SIG, você consegue fazer isso de uma maneira bastante rápida. Geodésia, ciência que quer trabalhar a forma e dimensão da Terra. Qual o formato da Terra? É uma esfera? Não é um elipsoide? Não, escutei falar que é um geoide, alguma coisa bastante irregular. Nós vamos estudar isso. Fotogrametria. Então, aqui há duas figuras ilustrativas, a partir de fotos tiradas de aeronaves, ou mesmo também com recursos de drone, você mapeia a região e, através dos produtos gerados, você chega até o mapa final. É algo que é bastante moderno, atual, rentável, né, bem mais rápido do que se você tivesse que fazer por metodologias anteriores. Vai ter contato também com sensoriamento remoto, com a agrimensura. Há disciplinas de sensoriamento remoto. O que é isso? Você, a partir de sensores, né, como a figura que ilustra, você ter as informações de regiões do campo que você interessa fazer um mapeamento, falando numa linguagem acessível. Os dados são coletados, processados e depois disponibilizados. Então, aqui você tem acesso, por exemplo, a imagens de satélite, que permite você acompanhar desmatamentos, atualização para safras agrícolas, posicionamento de áreas ambientais, cursos d'água e etc. Vários recursos. Então, tem disciplinas que vão tratar disso, tem softwares bastante interessantes que permitem você ter acesso à informação, manipulá-la, georreferenciá-la, ter a coordenada correta e atualizar o teu produto final. Agrimensura. Então, a parte nova do curso, que tem a ver também com a parte de rodovias, com estradas, ferrovias, toda a parte de atualização também, agrimensura legal, e assim por diante. Aqui, mais uma figura ilustrativa de imagens de satélite, onde você pode extrair uma série de informações, também depois trabalhar com modelos digitais de terreno para ter informações em 3 dimensões. Aqui uma figura que eu achei uma série de figuras que eu acho bastante interessante. Podemos dizer que, já que na cartografia eu consigo coletar informações de campo e representá-las com a melhor precisão possível, em escalas variadas, com variedade de informações e produtos distintos, de certa maneira posso dizer que cartografar permite que eu tenha o mundo nas minhas mãos. E, dessa forma, com bastante critério, com ética, responsabilidade, você pode ser um cidadão que faz diferença na sociedade, uma diferença positiva. Então, dessa forma, você será muito bem-vindo ao curso de Engenharia Cartográfica de Agrimensura e nós esperamos você de braços abertos, assim como todo o IGEL, toda a URGS. Muito obrigado, felicidades a todos. Passo a palavra para a Ariane. Obrigada, professor. Então, pessoal, como mediadora dessa nossa mesa redonda, muito interessante os cursos. Agora nós vamos ficar com o curso de Geografia, um tanto mais conhecido de todos vocês, né, por coincidir com uma disciplina que é ofertada, que passa, né, pelo currículo do ensino fundamental e médio, mas agora vocês vão conhecer do ponto de vista, né, realmente de formação em nível de curso de graduação. Então, eu passo a palavra para o professor coordenador do curso de Geografia, professor Breno Viotto Pedrosa, que vai apresentar então para vocês esse curso, sendo de bacharelado e de licenciatura também. Obrigada, professor.
Obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos os colegas. Então já apareceu aqui a minha apresentação. Eu sou, como a Ariana disse, o atual coordenador, né, dos cursos de Geografia. E aí já cabe um primeiro esclarecimento, né? Por que a gente diz dos cursos? Porque os nossos cursos, eles têm duas habilitações. Então, quando vocês vão se inscrever ali para o vestibular, né, vocês vão ter duas opções: o bacharelado em Geografia, que seria uma formação mais técnica, onde se forma o geógrafo, né, e nós teríamos a licenciatura em Geografia, que visa a formação dos professores de Geografia. E é bem interessante porque, apesar de nós termos esses dois cursos, os cursos eles compartilham um núcleo comum de disciplinas. Eu vou falar delas um pouquinho mais para frente, né? Existe aí um núcleo comum, né? Porque a gente entende que, seja para a atuação de geógrafo, seja para a atuação de professor de geografia, é importante que exista aí uma base comum, um conhecimento comum compartilhado, que embasa a ciência geográfica. E aí vocês devem estar se perguntando, né, bom, mas o que é que estuda a geografia? Eu lembro lá das minhas aulas de geografia, do ensino fundamental, do ensino médio, mas no final das contas, o que é que se trata a geografia de fato? Qual é o seu objeto de estudo? Né? A gente tem que lembrar que, assim como a filosofia, assim como a história, a geografia ela é uma ciência muito antiga, que remonta na tradição ocidental, né, remonta lá à Grécia Antiga, na época dos filósofos, mas se a gente for olhar outras sociedades humanas, nós também vamos perceber, por exemplo, que os chineses antigos também produziam um conhecimento geográfico, representavam paisagens, faziam mapas, representações cartográficas. Então, quer dizer, desde que o ser humano existe, ele precisa conhecer o seu espaço, ele precisa conhecer a natureza para a sua sobrevivência. Tá? E a geografia, enquanto conhecimento, ela busca analisar a relação entre sociedade e natureza. Tá? Inclusive, é o fruto dessa relação entre sociedade e natureza que gera o chamado espaço geográfico. Então, essa é o nosso objeto de estudo. Como vocês veem, algo que é fundamental para a nossa existência, e, no meu entender, é por isso que nós temos o ensino da geografia, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É bem interessante a gente perceber que em outros países, né, diferentemente do Brasil, não existe o ensino da geografia no nível fundamental. Né? Bom, e aí o que o geógrafo, a pessoa formada, bacharel em geografia, quais são as suas áreas de atuação? Então, são várias, né? Uma primeira é uma área chamada socioterritorial, que justamente tenta compreender essas relações entre sociedade e natureza, e instrumentar esse conhecimento para dar subsídios, por exemplo, para políticas públicas, seja nas áreas ambientais, seja nas áreas sociais, seja na área de desenvolvimento regional. Então, o geógrafo, existem várias prefeituras do Brasil onde existe o cargo de geógrafo, né, ou cargos ligados ao governo do estado, onde o geógrafo se faz presente. Nós também temos a atuação do geógrafo na iniciativa privada, além dos cargos públicos, né? Então, trabalhando com essa área socioambiental, trabalhando, por exemplo, com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, com questões urbanas, de tráfico urbano, de organização do espaço da cidade, de coleta seletiva de lixo, para dar alguns exemplos. Tá? Na área ambiental, então, o geógrafo também atua em relatórios de impacto ambiental, por exemplo. Tá?
Na área de cartografia e geoprocessamento, então, vocês acabaram de assistir a apresentação do professor Gag explicando o que é o geoprocessamento e a cartografia e qual a sua importância. O geógrafo atua também nessa área, principalmente com a chamada cartografia temática, né, que busca fazer esses mapas que vulgarizam informações, espacializam informações, né? E também na área do planejamento, seja o planejamento urbano, seja o planejamento regional. Tá? E no caso da licenciatura, os professores, os licenciados em geografia vão ser professores, né? Vão trabalhar, portanto, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, mesmo que a gente tenha uma mudança recente nas bases nacionais curriculares, o professor de geografia continua atuante nesses itinerários formativos que estão sendo desenvolvidos aí no âmbito das prefeituras e dos estados. Tá? E a formação ela não se limita apenas a isso. Nós temos muitos licenciandos que trabalham, por exemplo, na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos, onde existe uma exigência de uma formação pedagógica, né, na área de geografia ou na área correspondente em que o material didático vai ser desenvolvido. Tá? O nosso curso, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, eles têm duração de 9 etapas, então aí são 4 anos e um semestre aproximadamente. Tá? E aqui, nesse slide, eu preparei uma espécie de interpretação das principais áreas da geografia. Então a gente tem a geografia humana, a geografia física e cartografia. Tá? Essas 3 áreas elas vão ser vistas tanto no curso de bacharelado quanto no curso de licenciatura. E nós temos aí a área de ensino de geografia que é exclusiva, vamos dizer assim, para o curso de licenciatura. E um dos nossos diferenciais aqui na URGS, que eu entendo, é uma preocupação que a coordenação e o corpo docente têm de justamente fazer dialogar, né, a licenciatura e o bacharelado. São cursos mais especializados, mas que não deixam de ter um diálogo bastante profundo, um diálogo bastante produtivo. Inclusive aqui nós temos até um mecanismo de permanência, onde o aluno, por exemplo, que se forma no bacharelado, pode pleitear a continuar na URGS e concluir a licenciatura já aproveitando aquelas disciplinas em comum que ele cursou no bacharelado. E é óbvio que o inverso também é verdadeiro, né? O licenciando também pode pedir a permanência para concluir o curso de bacharelado. Então, na geografia humana, a gente tem como as 3 principais áreas a geografia econômica, a geografia política, que é diferente da chamada geopolítica, que o pessoal geralmente tanto gosta, né, nos cursinhos e no ensino médio, e a geografia cultural. Tá? Então, o geógrafo ele vai tentar compreender como é que os fenômenos econômicos, políticos e culturais eles se relacionam com o espaço, acontecem no espaço. Né? Então, um enfoque espacializado desses fenômenos que dá origem a esses subcampos da geografia humana. A geografia física, onde nós encontramos a climatologia, a biogeografia e a geomorfologia. Climatologia, o estudo do clima, biogeografia, a fauna e a flora no espaço, geomorfologia, o estudo do relevo, e vinculado muito à geomorfologia nós temos a pedologia, que é o estudo dos solos, faz parte da nossa grade. E a cartografia como uma terceira área principal da geografia, onde nós temos a cartografia, o aluno tem uma introdução à cartografia sistemática,
que são os procedimentos básicos de mapeamento, né, as problemáticas básicas de mapeamento, de fabricação de mapas, a cartografia temática, que é essa cartografia que projeta dados, que passa mensagens, né, de dados específicos, e o sensoriamento remoto, que, como o professor Gaglia acabou de explicar, é justamente o uso de imagem de satélite ou de imagens aéreas para a produção de cartas. Né? E na metodologia e no ensino da geografia, a gente tem a metodologia de ensino, né? Como ensinar geografia para os alunos, os estágios. Então, na parte final do curso, os alunos vão para a sala de aula, veem na prática como é que é o ensino de geografia, acompanhados de um orientador e de um tutor, e na licenciatura o aluno tem que ter contato com a base comum das licenciaturas, então políticas educacionais, didática, todo aquele conhecimento que vai prepará-lo para a docência e é compartilhado por todas as licenciaturas da URGS. Então ali também é um espaço bastante rico, onde o licenciando em geografia vai conviver com colegas de outras formações, da física, da matemática, de outras licenciaturas. Tá? O nosso curso tem também como um diferencial a realização de trabalhos de campo. Infelizmente, esses trabalhos de campo eles não estão sendo realizados atualmente por causa da pandemia, mas nós temos uma expectativa em que, com a vacinação da população, nós possamos, em breve, retomar esses trabalhos de campo, que, de fato, são um elemento importante do nosso curso. Tá? Então, aqui eu trouxe uma foto de um trabalho de campo da área de geomorfologia, que estuda justamente as formas do relevo, como é que ocorre a gênese desse relevo e como é que ele evolui na história natural, né? E mais do que isso, como eles influenciam na nossa vida, na ocupação do solo. Aqui eu trouxe mais uma foto, um trabalho de campo de geomorfologia aí com a turma daquele ano. Tá? Nós também temos trabalhos de campo bastante importantes da área da chamada geografia humana, então eu trouxe fotos aqui dos trabalhos de campo da geografia agrária, que é um subcampo da geografia que tenta compreender como a sociedade ela ocupa o espaço do ponto de vista da agricultura e toda a complexidade social, todo o complexo de relações sociais e naturais que implicam nessa atividade agrícola. Então aqui a gente tem os alunos visitando a produção agrícola, de um lado uma estufa e de outro lado a plantação, com a turma ali visitando. A geografia urbana também é um outro subcampo bastante importante, que se preocupa em compreender e analisar como a sociedade constrói os espaços urbanos e como ela se relaciona com eles. Então aqui fotos de visitas na cidade de Porto Alegre, centro histórico e aí a orla, próximo ali do gasômetro. Então, para vocês perceberem que a geografia urbana também faz trabalhos de campo, que são atividades bastante relevantes no nosso curso. Nós temos aqui uma outra sequência de fotos de trabalhos desenvolvidos na disciplina de geografia urbana. Nós temos então ali uma maquete e do outro lado um informativo com fotos históricas da cidade. E aí é bastante interessante porque nas disciplinas, como eu havia dito, existe essa preocupação tanto do ponto de vista técnico, de uma análise científica e técnica do espaço geográfico, mas também existe, né, em todas as nossas cadeiras uma preocupação também em como tornar o ensino da geografia algo didático, algo acessível para a sociedade, algo que permita que a sociedade se conheça,
tenha uma visão crítica de si e que o geógrafo seja um profissional capaz de ter um poder de análise crítica e que eduque a sociedade para que, de uma maneira democrática, de uma maneira cidadã, ela possa fazer as suas próprias escolhas, né? Ter consciência dos problemas que nós enfrentamos hoje e poder pensar soluções para esses problemas. A gente vê hoje de uma maneira muito contundente aí a premência da questão ambiental, né? Como a questão ambiental ela cada vez mais vem ganhando relevância nos debates políticos, seja na escala local, seja na escala global, e a geografia, ao meu ver, tem um papel muito importante, uma contribuição muito importante a dar nesse sentido, tanto para mitigar os problemas que a gente enfrenta hoje, quanto para pensar soluções para o nosso futuro. Hoje nós vemos as consequências na nossa vida cotidiana de aí, mais de 150 anos de industrialização. São consequências bastante drásticas que alteraram bastante a superfície do nosso planeta. Não é? Aqui eu trouxe também uma foto de uma atividade do PET, da geografia. O PET é um programa especial que nós temos no curso que tenta unir ensino, pesquisa e extensão. Né? Quando a gente pensa na universidade, a gente geralmente só pensa no ensino, né? Eu vou lá, vou fazer um curso de graduação e vou me formar geógrafo, mas a universidade ela é muito mais do que isso. Né? Vinculado ao nosso curso, a gente tem uma série de professores de muito renome, de longa trajetória na área de pesquisa, que faz pesquisa de ponta, né, e estão inseridos em redes internacionais de pesquisa. Isso é bastante importante a gente ressaltar. E a extensão, que é justamente uma atividade que busca ligar os cursos universitários à sociedade. A extensão é o momento que a gente sai do campus e vai em direção à sociedade para a prestação de serviços, para construção de conhecimentos juntos, né, para conhecer a comunidade e tentar, de uma certa forma, atingi-los em termos de produção e oferta de conhecimento científico. Né? E, para finalizar, então, a minha apresentação, eu trago aqui uma última foto da entrada do nosso corredor, chamado Corredor ali da Geografia, do Departamento de Geografia, que é onde ficam as salas dos professores, onde ficam os laboratórios, onde fica o nosso auditório. E esse foi o último Portas Abertas realizado na URGS antes da pandemia, esperando aí que em breve a gente possa nos reunir presencialmente. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, Ariane, e aos demais colegas presentes hoje. Com certeza, professor, né, pessoal? Retomar tudo presencialmente em segurança vai ser muito bom. Acho que todos estamos ansiosos e vendo essas imagens de saída de campo, então ficamos com aquela vontade, mas logo vai ser possível. Então, pessoal, dando continuidade à nossa mesa redonda, agora vamos passar para o último curso de graduação ofertado no Instituto de Geociências a ser apresentado. O último curso a ser apresentado, porém não menos importante, vai ser o curso de Geologia. Vou fazer apenas um pequeno parênteses, todos os cursos são importantes, mas este me deixa um pouquinho mais saudosa, como na abertura nosso diretor, o professor Nelson Gruber mencionou, eu sou geóloga, né, me formei já faz alguns anos aqui pelo Geociências da URGS, em Geologia, então é um curso que eu tenho, né, muita saudade, muito carinho. Então, agora vocês vão ficar com a professora coordenadora deste curso de graduação em Geologia, professora Cassiana Roberta Lisoni Michelin, que vai apresentar o curso para vocês. Obrigada, professora. Olá, boa noite. Eu
Bom, pessoal, enquanto a professora Cassiana retoma a apresentação, ela vai fazer a inserção da apresentação aqui. Muitas vezes a internet dá uma desestabilizada. Eu estava ainda com a câmera fechada. Eu estava fazendo Estou ainda, está aguardando aqui. Ok, retomei aqui a imagem, mas acho que vocês já me escutavam. Então, enquanto a professora Cassiana faz a inserção da apresentação, vamos ver se vai ser possível. Algumas vezes a internet instabiliza, como estamos ao vivo. Mas então agora vai ser apresentado o curso de Geologia, como eu mencionei, então eu sou geóloga. Já tem em torno de uns 6, 7 anos que eu me formei, eu já nem estou contando mais. E é um curso, assim como o de Geografia, também conta com saídas de campo. Uma boa parte da base do curso é trabalhos de campo, ainda que com um aspecto diferenciado do ponto de vista da Geografia, né? A Geologia ela vai fazer o estudo da gênese do planeta como um todo, não somente a descrição dos tipos de rocha, mas sobretudo sua gênese e o entendimento dessas relações. Bom, acho que a professora retomou, ela vai poder explicar com muito mais precisão do que eu. Me ouve, professora? Eu acho que ela está fazendo a inserção da apresentação. Vamos aguardar. Eu acho que agora eu consegui aqui. Eu caí, então, peço desculpas. Foi. Pronto. Então, peço desculpas, né? E quero dar boa noite a todos, né? Parabenizar os colegas que apresentaram os cursos, né, do nosso Instituto de Geociências. E então hoje eu vou falar um pouquinho do curso de Geologia, né? Eu sou geóloga, sou formada aqui na URGS, né, no Instituto de Geociências, e falar um pouquinho desse curso, né, que é um curso realmente para curiosos, né? O curso de Geologia, ele instiga os alunos, os estudantes a pensarem nas formas de relevo, na constituição da Terra, em como essas paisagens que a gente encontra, né, em cada viagem que a gente faz, em cada fotografia bonita que a gente vê, como essas paisagens são formadas e como é que é a dinâmica da Terra, né, a dinâmica tanto interna quanto a dinâmica externa. Eu digo que o curso de Geologia é um curso para curiosos, porque é no curso de Geologia que a gente aprende a formação das cadeias de montanhas, aprende a formação dos oceanos e dessas paisagens, né, que nós podemos vivenciar. O curso de Geologia é um curso que ele permeia todos os departamentos, né, ele se envolve em todos os departamentos do Instituto de Geociências. O geólogo, então, né, é o profissional habilitado, né, é o estudante, o egresso formado no curso de Geologia, é um bacharelado, e no curso de Geologia, então, ele é formado por 10 semestres, né, ele é um curso de 5 anos, de duração de 5 anos. Aqui eu coloquei algumas informações extraídas do site da URGS, né, onde a gente, então, pode verificar que o curso de Geologia é dividido em disciplinas obrigatórias, aquelas disciplinas comuns a todos os alunos, disciplinas eletivas, né, que são aquelas que os alunos escolhem 4 ou mais disciplinas dentro de várias outras, né, elencadas, e que são optativas, a gente também chama de optativas, né. E essas disciplinas, então, elas permeiam e perfazem aí várias áreas de conhecimento dentro da geologia. Englobam, então, desde análises muito pequenas, né, essa também é uma característica do curso da Geologia, com trabalho em diferentes escalas. A gente vai desde lá da escala atômica, de datação de rocha, até a escala de mineral, e passando, então, à escala da geotectônica, que é a escala onde a gente consegue entender esses fenômenos, né, que eu havia falado para vocês de formação de cadeias de montanhas. Os créditos complementares também fazem parte do curso, né, os créditos complementares, então,
eles são atividades que os alunos desenvolvem durante o período do curso, né? Congressos, mesas redondas. A gente tem, dentro do curso de Geologia, uma característica bem interessante, que é a inserção dentro da iniciação científica, né? Então, esses estudantes, eles apresentam trabalhos em congressos, nossos estudantes participam de salões de iniciação científica e que entram também e são contabilizados, né, como créditos complementares. O curso de Geologia também, então, tem o estágio obrigatório, né? O estágio obrigatório, ele ocorre a partir do 9º semestre, mas ele pode ser feito antes também, onde o estudante ele consegue ter uma vivência do geólogo, né, dentro de empresas públicas e privadas, e vivenciando, então, como é que é a rotina e o dia a dia dentro de empresas ambientais, dentro de empresas de mineração, e dentro de empresas de hidrogeologia também, e muitas outras oportunidades, né? E o aluno também, no último ano do curso, ele desenvolve o trabalho de conclusão de curso, né? Que é a escrita da monografia, né? A monografia, então, é um tema de interesse do aluno, né? Acompanhado por um professor orientador. Ele tem a disponibilidade de fazer esse trabalho em diversas áreas dentro do curso, né? E complementando, assim, a sua formação, né? A formação do geólogo. Então, aqui a gente tem essa carga horária, né? Um curso com 5.390 horas, né? Um curso bastante extenso. O curso, ele ocorre, né? Que nem eu falei antes para vocês, com uma duração de 5 anos. E ele é predominantemente diurno, mas algumas disciplinas, né? Principalmente as disciplinas de cálculo e da estatística, elas são oferecidas no período da noite. Então, o que a gente estuda em geologia, né? A geologia é uma ciência que ela estuda a Terra e ela precisa de conhecimentos básicos que vêm da física, da química, da matemática, que contemplam aí uma carga horária relativamente significativa de disciplinas que são básicas, que vão favorecer o aluno a desenvolver outras habilidades específicas no decorrer do curso. Então, depois que o aluno passa por essa transição básica com disciplinas, então, de fundamentos de geologia, desenho geológico, física, química, cálculo, né, álgebra, probabilidade estatística, a gente vai, então, para disciplinas, o estudante, então, passa para disciplinas mais específicas do curso, né, que seria o sensoriamento remoto, a topografia, as disciplinas de mineralogia e de petrologia, que são as disciplinas que a gente começa a estudar, então, os minerais e começa a estudar os processos de formação de rocha. Então, nós temos, né, muitas disciplinas, e depois, então, vamos para as disciplinas mais aplicadas, né, que seria geologia econômica, hidrogeologia, ou mais específicas ainda, né, como a gemologia, que estuda as gemas, né, e esses materiais gemológicos. Quando o estudante, né, ingressa no curso de geologia, ele se depara com um mundo totalmente novo, né? Inclusive, os alunos, né, sempre comentam que como os nomes dos minerais eles são difíceis, né? Mas isso é uma questão de treino, é uma questão de prática, né? E uma questão de acostumar o ouvido com o nome dos minerais, porque, afinal de contas, né, o dia a dia do geólogo é trabalhar com minerais, com rochas, e a formação dessas rochas, desses minerais também, e depois a gente vai ver um pouco da aplicação. Tá? Então, o Instituto de Geociências, ele dispõe de laboratórios especializados, que vão desde laboratórios como os professores Gag, né, e o professor Breno comentou que são laboratórios da geodésia, né, também como disciplinas, né, e com laboratórios de microscopia, desde microscopia óptica até microscopia eletrônica de varredura, e contamos também com laboratórios especializados, né, de geocronologia. Trabalhos de campo, né, são uma rotina muito comum para o estudante do curso de geologia. O trabalho de campo, ele ocorre todo o final de um ciclo, né? Então, cada final do ano, após finalizar o primeiro e o segundo semestre, depois o terceiro e o quarto, os estudantes vão ao campo, né? E é onde eles conseguem aprimorar as suas habilidades e conseguem também fazer a integração das disciplinas que cursaram durante aquele ano. Então, nós temos os trabalhos de campo, né? Os trabalhos de campo, eles propiciam essa formação, né, muito específica e muito importante para os estudantes de geologia.
Os trabalhos de campo, então, eles são acompanhados, né, pelos professores da disciplina, onde muitas vezes se fica de 10, né, mapeamento geológico a 15 dias no campo, e é um momento, então, de muito aprendizado, né, e de muitas vivências dos estudantes. Alguns equipamentos, né, os geólogos, eles usam equipamentos, então, desde muito simples até uma bota confortável para poder usar no campo, né, e caminhar bastante durante o dia, até vans e drones, né, e geotecnologias. Então, alguns instrumentos, né, do trabalho do geólogo, como bússola, GPS, a própria caderneta de campo. Então, esses são os ferramentais básicos, né, que todo geólogo, ou quase todo, né, tem o costume e vai ao campo com esse material. E aí, onde o geólogo trabalha, né? O que o geólogo faz? O geólogo, então, o estudante de geologia, com o passar do tempo, ele começa a se identificar com alguma área mais do que as outras, né? Ou muda de área, ou vai se aprimorando e vai se especializando dentro das disciplinas eletivas e dentro da formação pedagógica do curso, né? Dentro dos estágios e também dentro da iniciação científica em áreas diferentes, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar em paleontologia, né? A paleontologia é uma marca muito registrada do curso da geologia, nós temos o Museu de Paleontologia dentro do departamento de paleontologia e estratigrafia, e é onde se estudam os fósseis, né? Então, fósseis tanto de vertebrados como de invertebrados e quinofósseis. A geologia do petróleo é uma área muito conhecida, intimamente ligada com a petrologia sedimentar e a geologia sedimentar e estratigrafia também. É uma área onde abriga muitos geólogos, né? Os geólogos, eles têm uma vinculação muito grande, nós temos uma vinculação muito grande com empresas que nem a Petrobras, né? E essas empresas, então, muitas vezes fornecem até estágios, né? E tem projetos vinculados dentro do Instituto de Geociências conosco. A hidrogeologia é uma atribuição muito produtiva do geólogo, né? O hidrogeólogo, ele tem atribuição para trabalhar tanto com águas superficiais quanto subterrâneas, na busca dessas águas e da qualidade dessas águas também. Geofísica é uma parte da geologia que ela é para o entendimento da terra, do interior da terra, buscando então o uso na sua parte mais aplicada dentro da engenharia, né, de engenharia de petróleo, e dentro da geologia de petróleo se usa a geofísica como ferramenta. Na descoberta de novas jazidas minerais, né, o geólogo também utiliza a ferramenta de geofísica. Dentro da geologia marinha e costeira, né, a geologia marinha e costeira também é uma das áreas, é um dos trabalhos, é uma das atribuições que o geólogo pode desempenhar e desenvolver. Quem tem interesse, né, e quem gosta de partes mais emocionantes, né, da geologia, a gente tem a parte da petrologia e sedimentar, ígnea e metamórfica, e então, né, vulcanismo, né, os vulcanologistas, né, os vulcanólogos, o pessoal que se dedica a estudar e a ser um pouco aventureiro, né, e descrever esses processos e mostrar, né, para como essas rochas são formadas. Além disso, o geólogo também, ele tem um papel muito importante dentro da geologia de engenharia e ambiental, né, que é a descrição e a prevenção de acidentes geológicos, geotécnicos, de movimentos de massa e caracterização desses maciços rochosos, então, para que acidentes e desastres, né, não venham a acontecer. Dentro da geologia, um dos principais ramos, né, e é onde tudo começou dentro da ciência, né, da geologia, é os recursos minerais. Os recursos minerais, eles provêm aí uma parcela da empregabilidade bastante grande dos geólogos no Brasil. E o geólogo, ele é habilitado para trabalhar não somente na busca desses recursos, né, de novas fontes de recursos naturais, como também ele é habilitado na caracterização desses materiais
Aqui, por exemplo, no licenciamento ambiental de uma jazida de argila, né, para recapeamento de estradas. Então, o geólogo ele tem um ramo de atuação também, né, em materiais de construção, materiais agregados para a construção civil. O geólogo, ele trabalha na construção de barragens, no mapeamento de estruturas, de rochas, fraturas, em construção de barragens, onde desempenha um papel muito importante, né, para obras de engenharia, né, estabilidade de barragens e taludes. Mapeamento de túneis, né, tanto em túneis em barragens quanto em túneis em minas subterrâneas, também executado o mapeamento geológico geotécnico pelo geólogo, e o geólogo também, então, ele tem uma oportunidade, né, dentre muitas outras, de ir ao campo, de conhecer espaços novos, de entender o funcionamento da Terra, tanto internamente quanto externamente. Eu poderia ficar aqui vários dias comentando, várias horas falando, né, do curso de Geologia. Realmente é um curso muito interessante, é um curso muito amplo, né, que tem diversos olhares no tempo, no espaço, né, quando se fala em tempo geológico, se transmite aí, né, uma imagem muito diferente daquela que a gente está acostumado nas aulas de história, né, e eu convido a todos, né, quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer mais, entre em contato conosco, né, que teremos o maior prazer, né, em recebê-los e dar mais informações sobre o nosso curso. Agradeço e muito obrigada. Muito bom, obrigada, professora. Então, agora, né, para fechar, nós vimos, para recapitular, mais bem dizendo, vimos o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, um curso em EAD, vimos também um curso de Engenharia ofertado aqui no Instituto de Geociências, o curso de Engenharia Cartográfica, a importância da utilização dos mapas, elaboração, dentre outros tantos aspectos que esse curso de Engenharia envolve. Vimos também a questão da geografia, que é um curso que se divide em bacharelado, nos estudos mais aplicados da geografia, das ciências geográficas, bem como também o seu lado voltado ao ensino na licenciatura, né, num aspecto ali semelhante, como vocês viram na apresentação do curso de licenciatura em Ciências da Natureza. E, por fim, vimos agora com a professora Cassiana o curso de Geologia, né, eu como mediadora vou me manter neutra aqui, mas um curso também muito interessante que abrange diversas áreas, desde a pesquisa, da área mais pura, bem como a área aplicada também, né, trazendo um amplo campo de atuação para o profissional geólogo. Então, agora fica aberto, não sei se haverá um sistema de perguntas de quem está ao vivo acompanhando, ou também eu passo a palavra para os próprios professores todos que participaram agora na apresentação dos cursos para fazer alguma complementação. E, né, não deixando de agradecer ao nosso diretor, o professor Nelson Gruber, a nossa vice-diretora, professora Tatiana Silva da Silva, do Instituto de Geociências da URGS, e bem como a todos os professores que fazem esse trabalho tão importante no Instituto e bastante trabalhoso, que é ser coordenador ou vice-coordenador de curso, ou mesmo membro da comissão. Envolve vários aspectos, né, acadêmicos, burocráticos, de tocar adiante todos esses cursos para que todo ano eles, ou às vezes 2 vezes por ano, eles possam ser ofertados, né, no concurso vestibular para a sociedade, vocês todos, né, estarem ingressando aqui na universidade. Então, agradecimento aos professores, Cassiana, professor Breno, professor Gag e professor Marcos. Então, eu deixo a palavra aberta. Muito bem. Entrando só para fazer um fechamento e comentários aqui, agradecer mais uma vez a condução dos trabalhos pela nossa querida geóloga e técnica Ariane, né, e parabenizar todos os coordenadores que apresentaram os cursos, uma pequena amostra para a nossa comunidade, né. Estamos aguardando se existe algum questionamento, o chat está aberto, né. Estamos com algumas pessoas, com os internautas nos assistindo, e se quiserem entrar para comentar no chat aqui, o pessoal está no YouTube, né? Então, estão aguardando alguns questionamentos, se quiserem comentar.
E dizer que o nosso Instituto se orgulha, né, da excelência do ensino, da pesquisa, da extensão, da capacidade que tem de ter logística para trabalhos de campo, para laboratórios, para uma infraestrutura, e dando conta de todos esses cursos e uma energia, uma sinergia muito, muito boa que vocês puderam perceber aí na apresentação dos nossos coordenadores, né? Então, fica um grande agradecimento. Nós estamos, à medida que voltemos ao novo normal e possamos ter presencial, receber a visitação, nossa sociedade, visitar o Campus do Vale, as instalações do Instituto de Geociências, e fica um abraço, então. Uma boa noite a todos, e aqui a gente vai se despedindo, fica para a nossa coordenação fechando o trabalho. Muito obrigado.